Então, a gente vai para o item 257 da pauta, processo 11.684.720.113, 2012, 41, recorrente à Aliança Navegação, e relatoria do conselheiro Lázaro Antônio de Souza Soares. Pode partir para a leitura do relatório e voto. Presidente, a matéria já é de amplo conhecimento, eu posso ir diretamente para o voto? Recurso voluntário é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. O primeiro tópico do recurso voluntário trata da solução de consulta interna COSIT número 2 de 2016. O recorrente alega que, de acordo com essa solução de consulta interna, as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, e por isso não seria cabível a aplicação da multa aqui tratada. Eu trago uma decisão em recurso especial, um acordo do STJ, que tratou da matéria, decisão unânime, em que trago toda a ementa para contextualizar, mas o item 11 e o 12, né, eles especificamente tratam sobre a solução de consulta. O item 12, ele fala que a solução proferida na consulta interna por excepcionar a aplicação de infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas, conforme comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos referidos ao ato administrativo, descrito no item 11, que a solução proferida na consulta se aplica às retificações que, abre aspas, podem ser necessárias no decorrer para a conclusão de operações de comércio exterior, fecha aspas, ou seja, decorrente de fatos supervenientes ao registro inicial, e não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex. Além disso, como bem destacado na decisão de piso, a autuação não foi lavrada por conta de alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente, mas porque a informação original foi prestada com atraso. Repise-se, o atraso que motivou a autuação foi na prestação das informações e não nas alterações ou retificações destas, conforme está exposto no acórdão, que eu faço a transcrição. E, nesse sentido, eu voto por negar provimento ao pedido do recorrente. Acho que o caso aqui é de leitura integral do voto, né, presidente? E aí, no final, a gente passaria porque mesmo que haja algum pedido de vistas, eventualmente, o voto tem que ser lido integralmente. Isso, mas faz igual eu fiz aquele ontem, resume os itens e fala qual que é a sua posição, que aí a gente já parte para a votação, né? Isso, passa para a votação. Tá. Bom, o item seguinte é a denúncia espontânea, mas a matéria já está pacificada pela súmula CARF número 126. Há uma alegação sobre também equívoco na fiscalização, no sentido de que ela só aplicava aquele que não presta informação, que não tem nada, que não impediria prestação em atraso, ou prestação de forma equivocada, e eu nego o provimento. Tem uma alegação sobre o princípio da reserva legal, que é uma alegação de que não há que a penalidade estaria prevista apenas na Instrução Normativa 800 e que não teria base legal, e que eu nego o provimento porque a penalidade está prevista no Decreto-Lei 37/66. Tem um outro tópico que trata de falta de elemento essencial, que, na verdade, seria a ausência de comprovação de efetivo prejuízo arrecadatório para a fiscalização, em que eu nego o provimento, pois não há infração de mera conduta, não há necessidade de comprovação de prejuízo financeiro, tá? É uma infração à administração aduaneira, nego o provimento. Há um outro tópico, aliás, esse é o último tópico.
São essas as minhas análises sobre o recurso voluntário. Então, vão abrir a discussão. O Oswaldo, você pode começar, Oswaldo? Eu vou pedir vista do processo. Então, tá. Então, o item 257 da pauta, processo 11.684.720.113.2012.41, da recorrente Aliança Navegação, vista ao conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, o relator negou provimento ao recurso, não votaram os demais conselheiros. Você vai ficar com vista, então, no 257 e os repetitivos que eu acompanho, 258 a 272. O 273, a diferença que você falou, tem uma pequena diferença, né, Lázaro, do outro? Você quer fazer um resumo dele também, para ver se o Oswaldo vai querer vista nele também, no 273? Eu acho que até desnecessário, ele vai com certeza pedir a vista, né? Porque os mesmos itens que constavam no outro processo constam nesse também. Mas você tem que fazer um resumo, então, do que consta nesse verdade, processo. talvez não. Acho que eu vou avançar, fazer um resumo aqui do voto. Eu acho que, pelo que o conselheiro Oswaldo já antecipou das questionamentos dele, talvez aqui não se aplique. Eu acho que aqui a primeira matéria é preliminar de inexistência de renúncia via administrativa. Eu já fiz nós já tratamos desse tema hoje, né? E verificamos que em questão, trata-se a concomitância foi determinada pela DRJ em função de uma ação coletiva movida pela Associação Centronave. E eu faço aqui o meu voto no sentido de que a propositura de ação coletiva por associação não impede a propositura de ação individual. Então, como não foi o próprio recorrente Aliança que deu entrada individualmente na ação, né, está com substituído processual, eu entendo que eu dou provimento a esse pedido do recorrente para negar a existência de concomitância. Feito isso, no processo... Um momento, Lázaro, porque o Oswaldo não votou esse item, que ele estava ausente na outra votação. Esse item foi negado provimento, não, foi dado provimento parcial para acatar a alegação de não concomitância por unanimidade de votos, na composição anterior, que a Sabrina estava presente. Você acompanha, Oswaldo? Eu acompanho integralmente o Lázaro. Não entendo que a ação coletiva faça concomitância com processo administrativo individual. Acompanho integralmente a linha de raciocínio do Lázaro, muito bem fundamentada, por sinal. Então tá, então esse vai ficar igual aos outros processos, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso para acatar a alegação da não concomitância nesse item específico. Agora você pode seguir os outros itens, Lázaro. Bom, o item seguinte, como a única matéria que a DRJ não julgou pela existência de concomitância foi a denúncia espontânea, essa era a matéria que teria que ser devolvida à DRJ para que ela se manifestasse. Como o assunto ele já é objeto de súmula do CARF, eu entendo que trata-se de aplicação do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, combinado com o artigo 485.5, possibilitando o imediato julgamento da matéria com aplicação da teoria da causa madura. E, nesse sentido, eu aplico a súmula CARF número 126, que afirma que a denúncia não alcança penalidade infligida pelos cumprimentos dos deveres instrumentais da condição da observância dos prazos fixados pela Receita Federal. Nego o provimento,
Não sei se nesse aspecto o conselheiro Oswaldo... Esse também seria importante o Oswaldo se manifestar, porque o Carlos, anteriormente, ele tinha falado que votava pelas conclusões, mas o Lázaro, ele deixou claro... Não é nesse tópico, não, eu acho que... Não, artigo 37, do 3766 com 95? Mas é ilegitimidade passiva, era nisso que o Carlos... ele depois falou que ia votar e acompanhar, porque tinha aquela questão de incluir que a questão do não provimento da ilegitimidade seria decorrente do artigo 95.1 do decreto. É o próximo item, desculpa. É o próximo item. Sobre a causa madura, eu acompanho. Sobre a causa madura e a denúncia espontânea, Oswaldo. Também acompanho, com reserva de consciência, mas acompanho. Tá. É a súmula, né? Então, aí você pode ir para ilegitimidade passiva. Tá, a questão da legitimidade passiva já foi aqui tratada hoje, né, com base, essencialmente, fazendo um resumo, então, né, seria como bem apontou o conselheiro Carlos, teria como fundamento o artigo 95, eu tenho um parágrafo que eu destaco aqui, desse tópico, que é o seguinte, eu coloquei da seguinte forma: além da referência expressa à Agência de Navegação Marítima do Decreto-Lei 37/66, deixando evidente que a multa em questão também se aplica ao recorrente, os artigos 32 e o 94 a 96 desse mesmo diploma legal também o incluem como sujeito passivo da autuação realizada, pois concorreu para a prática da infração. E eu faço a transcrição do artigo 95, inciso 1, que diz que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática ou dela se beneficie. Trago também alguns julgados do STJ nessa linha e nego o provimento. Esse ponto aí que você tinha manifestado a intenção de votar pelas conclusões no outro processo que a gente analisou. Oswaldo, o Carlos também, mas o Carlos já acompanhou integralmente depois que o Lázaro enfatizou esse artigo aí. Você vai continuar acompanhando pelas conclusões? Não, eu nesse ponto da responsabilidade eu acompanho o relator. Então continua a votação, seguindo as votações anteriores, a gente está negando provimento por unanimidade de voto. Pode falar os outros itens. O próximo tópico é a alegação de existência de penalidades em duplicidade, né? O recorrente alega que há 85 penalidades em excesso, porque foram impostas 104 infrações e que elas correspondem a embarques realizados em apenas 19 viagens por navio. Logo, esta só poderia ser aplicada uma vez por navio por viagem, no que resultaria em apenas 19 penalidades nos termos do artigo 99 do Decreto-Lei 3766. Eu afasto essa alegação, pois a dicção legal do artigo 107.4 do Decreto 3766, ele deixa margem à tipificação da infração com a conduta de deixar de prestar informação sobre o veículo, ou sobre carga, ou sobre operações que execute. São situações no plural, mais de uma possibilidade na tipificação. Eu concluo que a cobrança em duplicidade somente ocorreria se sobre uma mesma informação não fornecida fosse cobrada de mais de uma multa, mas que, no caso, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma dessas foi cobrada uma única multa. Trago ampla jurisprudência do STJ e de tribunais regionais federais, especificamente sobre essa matéria da tributação do bis in idem. Não sei se o conselheiro Oswaldo quer pedir vistas nesse ponto. Vista. Pronto. Áudio, Mário. Você tem que ler os outros itens, Lázaro, tá? Lá. Resume os outros itens para a gente fazer a vista. A menos que eles sejam iguais ao anterior, né? Aí é só dizer.
Não, agora é diferente, mas também dá para resumir. A matéria bem conhecida da turma, aquela questão do prazo do artigo 50, que ele foi excepcionado até 31 de março de 2009, né? Só passaria, o artigo 22 passaria a ter vigência a partir de 1º de abril, e só que eu afasto essa alegação porque mesmo antes desse período havia um prazo, que era o prazo de anterioridade em relação à atracação da embarcação, e esse prazo não foi cumprido. Além disso, tem alegação sobre um equívoco da fiscalização, em que o contribuinte alega que ele não deixou de prestar a informação, apenas alterou a informação. Tem uma outra alegação sobre princípio da reserva legal, que a penalidade está instituída apenas com suporte na instrução normativa, mas eu afasto porque entendo que está previsto no Decreto-Lei 3766. Tem uma alegação sobre falta de elemento essencial, que, na verdade, esse elemento seria a demonstração de efetivo prejuízo arrecadatório ao fisco, e que eu também afasto. Acho que essa é a última alegação, esse é o último tópico. Então, eu neguei provimento a todos os pleitos do contribuinte, com exceção da alegação de inexistência de concomitância. Só um momento aqui que eu tô pegando aqui as partes que a gente já votou para eu colocar à vista aí Mas não precisa, eu acho, Mara, porque na verdade quando ele vai fazer vista, na volta todo mundo pode até alterar o voto. Porque assim, a gente poderia optar, por exemplo, assim, quando voltar da vista, só vota o que ele pediu. Essa é uma questão prática, que é eminentemente prática, mas para você colocar na redação do acordo, eu acho que é só pedir vistas e acabou. Não, é porque a gente tem colocado assim, porque aí, por exemplo, assim, ele fala assim, esses itens já foram votados, entendeu? Aí fala até assim, quem já votou, os conselheiros, por exemplo, se parou no João. Aí o João veja bem, qual o sentido de colocar isso, se na volta, quando ele apresentar o voto, todo mundo pode mudar? Eu também acho, é melhor, Então tá. Então, eu vou colocar a vista ao conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, o relator votou por dar parcial provimento ao recurso para acatar a alegação de não concomitância e não votar os demais conselheiros. Isso só vincularia um eventual novo conselheiro na turma, porque vai ter mudança com certeza. Mas como o Oswaldo era o primeiro a votar e foi o primeiro a pedir vistas, faz diferença. Então, esse é um ponto de volta, né? O Oswaldo, então, ele ficou com vista com o processo 273 à pauta e os repetitivos 274 a 367, tá? Então, agora, tem mais algum processo da aliança aí? Não, né? Esse é o último, né? Aí agora, então... Foi tirado de pauta. Foi tirado de pauta. Então, agora, Lázaro, a gente vai para o 368 da pauta, W Logísticas Internacional LTDA. É o mesmo assunto? Esse é antigo, esse estava em abril, foi um do mês passado, retirado de pauta. Eu tenho que mais dá uma olhada aí para ver se já está na pauta, vocês podem abrir.